Bom, pessoal, mais uma conversa, na verdade, a segunda conversa sobre o direito civil digital, né, doutora Vanessa? Eu ainda estou acostumado a falar lá na atualização do Código Civil, então é mais uma. Aqui é a segunda, nossa nova playlist, pelo IARGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, pelo Departamento de Direito Civil. Quero agradecer enormemente o doutor José Luiz de Moura Faleiros Júnior, que está aqui diretamente de Belo Horizonte falando conosco. Doutora Vanessa, obrigado por ter convidado o doutor para fazer parte aqui desse centro de debates que a gente está abrindo sobre direito civil digital. Doutora Vanessa, eu te passo a palavra. Obrigada, professor Arnaldo. Bom dia, boa tarde, na verdade, professor Faleiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem nos acompanha nesse momento em casa. E nós sabemos, né, que na era digital em que nós vivemos, a internet, a tecnologia, ela está permeando todas as nossas interações, as nossas relações sociais, nossas relações comerciais, até o exercício da cidadania. E com essa transformação, então, a gente tem novas situações jurídicas, novos desafios jurídicos, e será que o direito civil digital ele dá conta de responder essas demandas? E especificamente, será que o projeto do novo CC no tocante ao direito civil digital, ele ajuda a resolver essas situações? A gente vai ter uma palhinha disso hoje, então, aqui, com muita honra. Recebemos com um grande agradecimento o professor Dr. José Faleiros de Moura Júnior, José Luiz de Moura Faleiro Júnior, desculpe, a quem eu agradeço enormemente, então, ter aceito o nosso convite. Ele é doutor em Direito Civil pela USP, doutor em Direito, Tecnologia e Inovação pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Direito Digital, advogado e professor. Muito obrigada novamente, professor Faleiros, por estar aqui hoje, e a fala é tua. Muito obrigado, doutora Vanessa, doutor Arnaldo. De fato, é uma honra. Eu não posso iniciar qualquer tipo de abordagem sem antes render homenagens e elogios ao Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, instituição cujo renome e cuja qualidade, não apenas de sua a atuação institucional, mas de seus membros, repercute por todo o Brasil e fora dele. Eu fico muito grato a ambos também pela liderança neste projeto absolutamente fundamental, que cumpre a missão institucional do IARGS de levar ao público jurídico o conhecimento mais atual possível a respeito das inovações que estão permeando o debate do direito brasileiro, e sem dúvidas o projeto de lei número 4 de 2025 é o mais quente dos assuntos a serem debatidos, e particularmente quanto ao direito civil digital, como é chamado no referido projeto de lei. Tenho certeza de que essas conversas levadas adiante pelo IARGS serão imprescindíveis a todos os profissionais, acadêmicos e entusiastas do direito que desejarem se atualizar e acompanhar essa inovação em curso. Então, meus parabéns e muito obrigado a ambos por me receberem de forma tão gentil para este bate-papo, que teremos a respeito da reforma. Dito isso, se me permitem, com a licença que já lhes rogo, acessar o texto do projeto de lei, finalmente temos uma sequência numerada de artigos para o livro número 6 que se pretende inserir no nosso Código Civil, batizado no projeto com este nome que foi mencionado antes: Direito Civil Digital, iniciando-se pelo artigo 2027-A, tratando nas disposições gerais do citado novo livro 6 de temas amplos, princípios, fundamentos e de uma base introdutória a essa disciplina que se pretende inserir na legislação civil pátria. Meus caros, sem dúvidas, tem sido um tanto quanto instigante a discussão a respeito da necessidade, ou ao revés, da prescindibilidade deste livro sobre direito civil digital na reforma.
É evidente que nós precisamos enaltecer o trabalho desenvolvido pela comissão de juristas incumbida de apresentar o substitutivo que se tornou anteprojeto, agora proposto pelo senador Rodrigo Pacheco, no Senado Federal Brasileiro para a atualização e reforma do Código, particularmente o trabalho da Subcomissão de Direito Civil Digital, composta por grandes nomes do direito digital pátrio, e com grande repercussão, inclusive, de suas pesquisas e de suas abordagens acadêmicas a respeito das propostas ora formuladas, mas, sem dúvidas, este é um livro que gera algum tipo de reticência na comunidade jurídica e algum tipo de perturbação, por que não, em relação aos temas que nele foram inseridos. Eu iniciaria uma breve discussão, também gostaria de ouvi-los, principalmente das impressões que têm a respeito deste tópico inicial sobre disposições gerais, na medida em que conceitos muito amplos são apresentados logo no artigo 2027-E como fundamentos do que se chama de disciplina do direito civil digital na proposta de reforma legislativa. São assuntos muito importantes, sem dúvida alguma, mas claramente vinculados ao direito público. Seriam, evidentemente, fundamentos importantes para que constassem, no texto constitucional, por que não? Pois estamos falando de privacidade, de proteção de dados pessoais, e todos estes já são direitos fundamentais explicitamente previstos na nossa Constituição. Da mesma forma, a liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade de opinião, a livre iniciativa, a livre concorrência, o respeito aos direitos humanos, a proteção e preservação da dignidade da pessoa humana, a cidadania. Vejam, todos estes são exemplos de direitos fundamentais consagrados, já listados no texto constitucional. É despiciendo listá-los novamente numa legislação ordinária, especialmente para fazer de uma forma bastante direta com que o leitor os interprete como fundamentos de uma nova disciplina jurídica, que não parece ser o caso. Se formos debater os assuntos mais específicos do direito civil digital, como os deveres impostos às plataformas, as relações contratuais levadas a efeito de forma remota, via internet, e outros assuntos trazidos à tona pelo legislador de reforma do Código, veremos que todos esses princípios geram seus efeitos para a interpretação das diversas relações jurídicas permeadas pelos avanços tecnológicos. Para além disso, me parece muito importante frisar que, na mesma linha, ou, claro, na mesma intenção, boa intenção, é bom que se diga, de trazer critérios abstratos de interpretação e até mesmo de assimilação destas novas regras da chamada nova disciplina do direito civil digital, o parágrafo 1º do artigo 2027-F lista parâmetros interpretativos que devem ser observados nas palavras do legislador que pretende a reforma, a partir de princípios gerais do direito, aqueles mesmos que estudamos na teoria geral do direito, e são listados a partir deste parágrafo primeiro temas ou critérios como, e vejam a redundância, respeito à dignidade humana, mais uma vez, garantia de segurança digital, revelada, palavras do legislador, por sistemas de proteção de dados. Quando, na verdade, segurança digital é um tema muito mais amplo, que não comporta apenas a discussão sobre proteção de dados, envolve assuntos técnicos que não estão listados. Num terceiro exemplo, inclusão e acessibilidade no ambiente digital, tema que foi recentemente objeto de regulação pela promulgação da Lei Federal 14.533, de janeiro de 2023, e que já é uma política pública muito bem redigida textualmente. É desnecessário criar mais controvérsia a respeito da terminologia. Vejam, quando se fala em inclusão digital, em acessibilidade digital, se cria uma controvérsia, uma possível antinomia entre a regra já estabelecida pela Lei 14.533 com o que eventualmente pode vir a ser um novo dispositivo do Código Civil, se aprovado for. Num quarto exemplo, vejam, o combate à desigualdade digital.
também um conceito permeado por polêmicas, não é? A literatura estrangeira sempre se debruçou sobre essa discussão com terminologias variadas. Alguns possivelmente se lembrarão da nomenclatura inglesa Digital Divide para este debate, outros a traduziriam não como desigualdade digital, mas como, numa literalidade mais expressiva da terminologia estrangeira, como fissura digital. Outros falariam em exclusão digital. E todas essas terminologias são desafiadoras, pois não estão totalmente claras para quem lida com o direito digital até o momento. Trazer um conceito imperativo, do ponto de vista da interpretação das relações jurídicas levadas a efeito na internet, à luz de uma nova disciplina jurídica, sem sequer apresentar o conceito de desigualdade digital, pode criar talvez mais perturbação do que solução para todos esses conflitos virtuais. Ainda, vejam, há outros pontos nesta mesma listagem de incisos do parágrafo primeiro do artigo 2027-F que, além de redundâncias, também podem criar zonas interpretativas cinzentas. Quando se fala na promoção de conduta ética no ambiente digital, sem que se revele a que tipo de ética está o legislador fazendo remissão, se torna bastante problemática a interpretação que pode emergir de uma exigência como esta. O comportamento ético comporta interpretação, está fora da seara jurídica. Nós precisamos de regras, não de definições éticas para além do que a lei apresenta. E talvez esta seja a principal causa de preocupação daqueles que leem a proposta especificamente gerada pela Subcomissão de Direito Civil Digital e se assustam. Percebem que há uma tentativa de um salto muito largo, talvez precoce, em relação a essa disciplina em particular, gerando mais insegurança jurídica do ponto de vista do direito civil digital do que soluções pragmáticas para problemas que já nos atingem a todos. E por essa razão, quando se A avalia ética, hein, esses doutor? tópicos, Desculpa pois não, interromper, mas essa ética a gente podia trocar por boa-fé, né? Daí já dava uma resolvida, já mais concreta um pouquinho. de fato, e sabe, professor Arnaldo, eu fico por vezes refletindo a respeito da terminologia escolhida pela subcomissão e eu vejo boa intenção. É importante frisar Claro, isso. claro. Claro, os membros da comissão fizeram um trabalho hercúleo em pouquíssimo tempo, e nem sempre é possível, com pouco tempo, uma releitura, uma definição clara de termos para que se tenha toda essa a plenitude de conceitos bem apresentada no texto final. Dito isso, eu concordo, a boa-fé objetiva que já está prevista no Código Civil. Portanto, é despiciando reinseri-la num novo livro, mesmo no próprio Código Civil, já produz efeito sobre as relações jurídicas levadas a efeito virtualmente. E é talvez o suficiente, né? Acho que essa é uma conclusão um pouco melancólica, mas não para desmerecer o trabalho da comissão de modo algum, mas para nos mostrar que talvez não precisemos de tantas regras novas. Mas eu gostaria de ouvi-los também sobre isso, sobre essa principiologia e sobre esses fundamentos. Da minha parte, doutor, a minha pesquisa gira em torno das plataformas digitais ali na Unicinos, né? Plataforma digital de prestação de serviço, né? Que só entre elas existem mais de 20 espécies. Então, assim, eu analisando o conceito de plataforma do artigo 2027-H, ali tem um tipo de plataforma que é de, sei lá, stream. Eu vou ler o conceito. Consideram-se como plataforma digital de grande alcance. Aí eu não entendo o porquê que precisa do grande alcance para estar aqui dentro. Os serviços de hospedagem virtual, tem plataformas se prestam muito mais coisas do que hospedagem virtual, que tenham como funcionalidade principal o armazenamento e a difusão de informações ao público, cujo número médio de usuários seja superior a 10 milhões. Também o número 10 milhões aqui acho que não tem nada a ver em termos de dados, né? Porque, por exemplo, tu pega uma Uber, a Uber não está nesse conceito. Por exemplo, a Amazon também não está nesse conceito, né? Soa como E, um número arbitrário que foi inserido na redação sem uma devida Exatamente, metodologia de sabe? aferição.
os 10 milhões eu nem tinha chegado a entender de onde é que saiu 10 milhões, mas o que que eu sei da minha pesquisa? Que existem inúmeras plataformas de prestação de serviço locais, típicas de cada cidade, que tem 300, 400, 500 pessoas, e ali rola dado como rola numa plataforma de 10 ou 20 milhões. Por que que não tem essa proteção, essa sujeição igual? Então, eu acho que, primeiro, aqui a gente tem um critério populacional que não está explicado. Eu gostaria de ver de onde é com base no que se chegou nesse número. Eu imagino que tenha sido com base em algo, né? E o conceito, né? A primeira parte do artigo, que é o conceito de plataforma, é o conceito de um dentre 300 tipos de plataformas que existem. E chama a atenção também o fato de serem referidos 10 milhões de usuários médios mensais. Ah, quem fiscalizará esse nível médio de acesso a uma plataforma? Não está claro. Seria talvez até uma tarefa impossível, que requereria o acesso. Vamos supor que fosse de fato uma autoridade nacional incumbida desta missão, requereria o acesso a informações estratégicas, Eu acho que informações. seria a obrigatoriedade da própria plataforma dar esses dados, né? Exato. Essa E, questão da fiscalização, ela de que forma que seria feito, na verdade, ela permeia também outros artigos. Nós estávamos conversando com a professora Paula, que analisou a questão sobre a presença de crianças e adolescentes na internet, e chegamos também a essa conclusão da dificuldade de fiscalização, e até esse assunto das plataformas, eu vi aqui, doutor Faleiros, que seria, né, já o segundo ponto que o doutor iria abordar. Não sei se pretende continuar na sua fala. pois é, sabe, Vanessa, me preocupa muito a nomenclatura. O artigo 2027-H, como bem mencionado pelo professor Arnaldo, O cita G e H, né? plataformas É o G e o digitais H, de. desculpa. Vejam, o H menciona plataformas digitais de grande alcance, mas o artigo imediatamente anterior, o 2027-G, conceitua plataforma online como sendo um gênero. Os dois conceitos podem gerar um conflito interpretativo que foi sanado em 2014, quando da promulgação do Marco Civil da Internet, a nossa Lei Federal 12.965, de 23 de abril daquele ano. Por anos e anos e anos, houve uma grande celeuma doutrinária a respeito desta categorização dos provedores. Isto começa em 97, com a nossa Lei Geral de Telecomunicações, que define no seu artigo 60 serviços de telecomunicações e no artigo 61 serviços de valor adicionado. Depois avança em normas estrangeiras, como o DMCA norte-americano, o Digital Millennium Copyright Act, definindo os conceitos de ISP e CSP, Internet Service Providers, Content Service Providers, dá mais luz ao debate, num tempo em que se combatia a pirataria como o grande desafio da virada do milênio, mas mesmo a doutrina, vejam, propunha classificações variadas. No Brasil, nós tivemos uma classificação que se tornou absolutamente importante nos anos 2000, do professor Marcel Leonardi, muito reconhecido e renomado, né, fruto de sua tese de doutorado na Universidade de São Paulo, debatendo os limites da atuação dos provedores em matéria de privacidade, de gestão de conteúdos. Por exemplo, na classificação do professor Leonardo se falava em provedores de backbone, provedores de e-mail, provedores de hospedagem. Havia uma grande dificuldade de categorização. Um provedor de acesso à internet, várias empresas operam nesse sentido, né, fornecendo não apenas acesso a telecomunicações, com planos de telefonia móvel ou telefonia fixa, mas também o acesso à internet, somando, portanto, mais de uma atribuição. E, nesse sentido, passam a ser provedores, no sentido técnico do termo. Isso criava uma zona cinzenta de categorização absolutamente desnecessária. E muitas das vezes restava aos tribunais a solução de conflitos na internet ao longo dos anos 2000, simplesmente à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor. Quando o Marco Civil sana toda esta complexidade ao definir
quem são provedores de serviço e quem são os provedores de aplicação, os provedores de conexão de um lado, os provedores de aplicação de outro, se abandona toda essa celeuma e toda esta complexidade de categorização. De outro lado, dizer agora que uma plataforma online envolve hospedagem virtual, o que está dito no texto do artigo 2027G é basicamente o que se entende por provedor de aplicação. Já na dicção do Marco Civil da Internet, criar uma nova conceituação, além de uma antinomia em relação à definição do Marco Civil, pode criar ainda este novo problema, ressuscitar este problema Uhum. novamente, não é, da categorização numa espécie de zona cinzenta das múltiplas atividades que são exercidas. E eu concordo integralmente com o professor Arnaldo. Ao criar uma categoria subsidiária chamada de plataforma digital de grande alcance, isso possivelmente tende a piorar o debate, criando brechas para que se argumente o que é o conceito de grande alcance a partir deste número arbitrário de 10 milhões de usuários médios. Eu vejo com maus olhos. Creio que estas duas previsões dos artigos 2027G e H podem criar uma celeuma que já está resolvida, já está superada, já está adequadamente tutelada pelo Marco Civil. Desculpa, só para finalizar essa parte das plataformas, além do fato de vincular ao conceito de plataforma uma única funcionalidade, né? Plataforma só é Exato. plataforma Hospedagem. se a funcionalidade for armazenar e difundir informação ao público. Também eu acho que é um conceito que é um recorte, né, no mundo das plataformas. Exatamente, e um recorte um tanto quanto preocupante. Então, se por um lado a gente tem aí alguns dispositivos que criam essa antinomia, retomando o início da exposição do professor Faleiros, por outro, a gente tem dispositivos, então, sendo quase redundantes, no que seria quase uma constituição simbólica, assim, então, né? A gente tem ali os dispositivos constitucionais, mas a gente precisa reforçar eles no Código Civil, né? Quase como se eles não tivessem, então, sendo concretizados, então a gente precisa reafirmar aqui na lei federal. Até, repito, sabe, Vanessa, eu vejo com bons olhos a intenção dos membros da comissão de inserir toda essa base principiológica, mas não sei, me parece tão desnecessário. E parece que isso acontece ao longo dos capítulos do livro novo, né? Não está só no primeiro capítulo, vai no segundo, vai no terceiro, e volta sempre a personalidade, a dignidade, parece que tá por tudo, né? Permeia todo o Não que livro, o sejamos novo livro. contra, né? Mas aqui fica a técnico, né? Parece. E, pra- É, e eu, a gente. Desculpa, pode falar, Só doutor. ia, eu ia apenas, né, com base no que a gente está falando, que o que me parece, né, quando a gente está lendo os diversos capítulos desse novo livro, é que eles esqueceram a questão da sistematicidade da lei, né, as outras leis que existem, né, tanto Constituição como leis ordinárias, né. E a gente vê Exatamente. que a parte do digital, ela não está só na parte do direito civil digital, né? Então, se lermos só esse título, este livro, não exaure o assunto do direito civil digital, porque ele está permeando todo o código, e isso vai ao encontro também do que nós falamos no início, de que a nova realidade, ela é digital, né? Nós não temos mais diferença entre a nossa vida, que seria real, material, e a vida virtual. Então, acho que também daí decorre essa dificuldade do legislador, né? Vanessa, você tocou num ponto que eu confesso que não estava mapeado por mim para esse nosso papo, mas é importantíssimo. Nesses artigos iniciais do livro 6, é mencionada a seguinte nomenclatura: ambiente digital. Também não gosto. Quando se fala em ambiente digital, se cria uma outra celeuma de discussão a respeito
da virtualidade. A gente começa a permear um debate até filosófico sobre se a internet é ou não é um lugar, né? Poderia discorrer aqui longamente, invocando Marc Augé e a ideia do não lugar, a ideia do non-lieu para esse debate, não pretendo fazê-lo, mas é uma discussão que já está sempre tão permeada por polêmicas Doutor, que, de repente, bastaria dizer internet e não na ambiente primeira virtual. conversa dessa playlist, a gente chegou à conclusão que não é o ambiente que é virtual, somos nós que nos tornamos virtuais. Pois bem, de repente seria muito mais produtivo mencionar a Mas ferramenta, nós já a somos há um internet. bom tempo, desde que escrevemos, mas uma virtualização digital, né? Agora somos nós que somos digitais. Exato. É um outro problema, claro, esta talvez seja até uma questão lateral, mas foi muito bem lembrada, Vanessa. Eu gostei desse ponto porque faz, novamente, sentido refletirmos a respeito dos limites que são impostos por essa, falta de clareza terminológica. Pois bem, um outro assunto que me chama a atenção e que eu gostaria de lançar ao debate envolve os polêmicos, bastante polêmicos, aliás, artigos 2027J a 2027L, que de certa maneira recriam o debate acerca do direito ao esquecimento por vias transversas. O artigo 2027J é bastante curioso porque trata do tema da exclusão de dados pessoais, que já existe na legislação pátria, está devidamente regulamentado como direito do titular de dados pessoais na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, tão conhecida e estudada, especificamente sendo definido como uma faculdade, não é? Um direito potestativo que tem o titular no artigo 18 da lei e com regras de exclusão imperativas definidas no artigo 15 e no artigo 16, também da LGPD. Uma espécie de reprodução deste direito já existente no ordenamento, agora no Código Civil, soa como um truísmo, soa desnecessário, e existem algumas menções ainda mais curiosas, como a do artigo 2027K, que faz menção, notem bem, a um direito de requerer a exclusão permanente de dados. A situação de permanência do direito à exclusão não é uma categoria diversa da exclusão propriamente dita que a LGPD já traz em seu texto. É claro que, do ponto de vista técnico, se formos imaginar como opera um dispositivo de armazenamento, especialmente quando pensamos em servidores de hospedagem e nos backups, na redundância que permeia a utilização dessas tecnologias, é possível que a exclusão de um arquivo num determinado disco de armazenamento não gere a exclusão de todos os backups existentes. E, naturalmente, quando se fala em uma exclusão permanente, talvez tenha desejado a comissão dizer que isto envolveria uma exclusão de todo e qualquer backup, ou toda e qualquer cópia do dado, mas a É, terminologia cria também uma controvérsia, não é? Nós estamos a falar de um direito que já existe e que agora está sendo mais bem esmiuçado. Mas será que é necessário esmiuçar com esta diferenciação? eu E isso, doutor, um pouco como um contrassenso à própria ideia de internet. A internet servia para que os dados fossem abertos em toda a rede para não se perder. Foi essa a ideia do Exército. exatamente, exatamente. E não para que fossem definitivamente eliminados. Dados que só centralizado poderia se excluir. Então é um pouco. Eu não consigo entender como que seria a lógica dessa operação, porque eu posso pegar, sabe, vamos lá, põe uma foto de uma pessoa em uma situação, sei lá, vulnerável. Eu peguei, fiz um print da tela do meu celular, guardei a foto e daqui a 3 anos eu publico ela. E esta mesma foto pode estar armazenada na memória interna do celular, pode estar em um serviço de armazenamento em nuvem, pode ter sido enviada por e-mail para si próprio ou para terceiros, pode ter sido compartilhada em um grupo, por exemplo, de um aplicativo de mensagens instantâneas e por ter sido compartilhada, foi replicada nos dispositivos de talvez dezenas, por que não centenas ou até milhares de outros indivíduos. Como excluir permanentemente este conjunto de dados?
se torna uma tarefa impossível. E sobre quem recairá a responsabilidade por esta chamada exclusão permanente, de dados? É bastante preocupante. E recria esta noção de proteção ao direito ao esquecimento, que nós bem sabemos foi refutado no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, realizado em 2021, do caso Aida Cury. É bastante curioso, né? E o tema, é bom dizer, né, Vanessa, Arnaldo, o tema ainda aparece também, na proposta de reforma a partir das discussões sobre desindexação mencionadas no artigo 2027-L, da proposta de reforma. E é bastante curioso, porque a desindexação é talvez uma espécie de último recurso que tenha restado a quem pretenda fazer a serem excluídos dados seus de uma plataforma qualquer após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que deixou em aberto a possibilidade desta discussão sobre a desindexação em contraste com o famigerado esquecimento. Mas, de todo modo, a maneira como está estruturada a redação do artigo 2027-L talvez careça de um pouco mais de clareza. Afinal de contas, o que quer o legislador é suplantar o entendimento da Suprema Corte? Uhum. Ou não, é dar detalhes claros de que se trata de um direito diverso daquele que foi objeto do julgamento? Desindexação não se confundindo, portanto, com esquecimento. É sem dúvidas um assunto que demanda alguma reflexão mais aprofundada e talvez não tenha aparecido no texto do projeto de lei, né? Enfim. Gostaria de ouvi-los também sobre isso. Quais são as impressões? Eu sou favorável de desindexação. Sinceramente, acho que é uma forma mais singular de conseguir o objetivo, né? Mas também teríamos que também analisar os motivos, né? Por que que está sendo usado, não está sendo usado. Mas eu acho que em termos gerais, doutor, para mim é difícil de entender uma lógica que eles estão botando na lei que é contra a lógica da internet. A lógica da Sim. internet é outra, não é essa que a lei está tentando dar. Então, a lei está Sim. contrariando a natureza da internet, né? Eu vejo que esse debate não está sendo feito. E aí nunca vai se conseguir o objetivo que se quer. Essa é a verdade. É que quando a gente tem conceitos como abusivo, prejudicial, que cause dano, a gente consegue, né, medir, digamos assim, mas agora, informações inadequadas, não mais relevantes, mas o que é uma informação relevante ou não, né? Então vai cair aí numa discricionariedade do julgador. E também poderíamos ir ao extremo de discutir se não haveria uma incompatibilidade entre a ideia de desindexação prevista na reforma com o direito anteriormente mencionado, a tal da exclusão permanente. Ora, um vai simplesmente desassociar o link de um conteúdo qualquer num buscador. O outro gerará a exclusão definitiva de todo e qualquer resquício de dados que tenham sido gerados e compartilhados anteriormente, indo, como bem disse o Arnaldo, em sentido totalmente oposto ao da concepção e funcionalidade da internet. Mas requerer a mera desindexação, será que traria efeitos práticos, especialmente diante das hipóteses que foram mencionadas no parágrafo único do artigo 2027-L? Eu peço licença rapidamente para lê-las, lembrando que o rol é meramente exemplificativo, pois consta do parágrafo único que são hipóteses, entre outras, listadas para fins de remoção de conteúdo por meio da desindexação. E notem, imagens pessoais explícitas ou íntimas, pornografia falsa involuntária, informações de identificação pessoal. Por fim, conteúdo que envolva imagens de crianças e adolescentes. Mas, poxa, existem contextos a serem analisados, mesmo nessas situações. A ideia de pornografia falsa teria relação, por exemplo, com o conceito de deepfakes utilizados para a criação de imagens fictícias com conteúdo pornográfico? Não está claro, né? Ou seria talvez a mera edição de imagens, a mera manipulação fotográfica que é facilmente realizada por meio de software. Inteligência artificial. Exato, não está claro se é toda e qualquer forma de falseamento da imagem,
De outro lado, quando se menciona as imagens pessoais, né, imagens explícitas ou íntimas. Claro que o conteúdo explícito, evidentemente, será aquele que envolva nudez, algum tipo de exposição indesejada da imagem, do corpo, principalmente, mas a imagem íntima não necessariamente revela esse tipo de conotação. O que pode ser íntimo para alguém pode não ser para outra pessoa. Isso cria uma zona cinzenta, interpretativa, bastante curiosa e que também gera um campo de discussão bastante árduo, especialmente caso se identifique que esse debate revolverá ao não tão velho, mas sempre atual e em julgamento debate sobre a constitucionalidade da exigência de prévia judicialização do pedido de remoção de conteúdo, atualmente à luz das previsões do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que também é objeto desta reforma, não é? Com Doutor, mas a... eu vou fazer uma pergunta que talvez seja Claro. também a pergunta de quem está em casa. É na sua visão, a questão da exclusão dos dados, né? E exclusão permanente e desindexação. Elas seriam aplicadas aos mesmos casos, mas se tratando assim de, digamos, de níveis diferentes, ou elas se aplicariam em situações diversas? Excelente pergunta, Vanessa. Na minha leitura muito modesta, me parece que são direitos postos num cardápio de possibilidades entregue ao titular de dados, entregue ao usuário para que opte pelo melhor caminho. Os requisitos variam. Por exemplo, a exclusão permanente, pela dicção do artigo 2027-K, exigiria ordem judicial específica. Isto não consta do artigo que se refere à desindexação, o 2027-L, nos fazendo crer que a rigor poderia ser suficiente uma mera notificação extrajudicial para que seja desindexado o conteúdo ao qual a URL, o link, diz respeito. Eu volto a dizer, este é exatamente o ponto sob discussão perante o Supremo Tribunal Federal na eterna celeuma a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do prévio acesso ao judiciário para remoção de conteúdos pela via inaugurada a partir do artigo 19 do Marco Civil. O julgamento está em curso e tudo indica que haverá um desfecho que reconhecerá ou a sua inconstitucionalidade ou dará interpretação conforme a Constituição da República para que se avalie a desnecessidade deste prévio percurso que cria uma espécie de contencioso judicial mesmo, para a remoção de conteúdos. Todavia, quando se menciona conceitos tão diversos como exclusão permanente e desindexação, criando novamente a exigência da judicialização para um, este debate todo, que está sendo discutido há aproximados 10 anos, parece voltar à estaca zero, não é? Especialmente se for deixada ao usuário a livre escolha, sobre qual desses direitos pretende invocar. Muito bom. Pois bem, esse é outro ponto bastante perturbador no debate, né? Me faz imaginar quais seriam as consequências práticas, mas, enfim, algum outro comentário de ambos, eu queria muito ouvi-los. Só em regra geral, eu acredito que quanto mais rigoroso possível deve ser essa exclusão. Porque, volto a dizer, ó, eu considero impossível a gente querer, vamos lá, controlar a vida digital dessa forma. Eu acho que não existe isso. Temos ontológico. Eu acho que o que faltou foi isso, né? Um estudo, uma discussão ontológica sobre o tema por parte dos legisladores. De Mas só fato. nesse sentido, eu acho que quanto maior for a complexidade para se desindexar, melhor. Eu sou prefiro o rigorismo aí. De acordo. Vanessa? Não, eu estava agora já lendo o próximo ponto que a gente ia falar, já estava Ah, curiosa. sim. Só um disclaimer, não é, para os nossos colegas ouvintes, eu acho prudente dizer que diversos artigos que aparecem logo na sequência tratam dos neurodireitos. E propositalmente optamos por evitá-los, porque, de fato, este é um tema para uma conversa dedicada exclusivamente ao tema. Quem sabe, num próximo encontro, o Yargis provocará esta discussão, mas
Vale mencionar bem rapidamente, para quem se interessa pelo assunto, que já há também outras duas iniciativas regulatórias em curso a respeito de neurodireitos. São elas a proposta de emenda à Constituição número 29 de 2023 e também o projeto de lei número 522 de 2022. Portanto, notem, já existe uma iniciativa constitucional de regulamentação do tema e um projeto de lei especificamente dedicado, com vasta tutela deste tema tão importante. Então, trazê-lo em alguns poucos artigos do Código Civil talvez seja até um atropelo, seja talvez desnecessário e, de repente, este seja um tópico interessante para um futuro debate. Dito isso, trazendo à tona um outro ponto que me chamou a atenção desde os tempos do anteprojeto, consta dos artigos 2027-P a 2027-R o conceito de identidade digital, que é bastante curioso porque nós não estamos a discutir a identidade do ponto de vista jurídico, nós estamos a discutir algo burocrático. Identidade como sendo um documento de identificação, algo que exige rigor protocolar perante o Estado para que se obtenha do poder público, de fato, esta tal identidade. Como ela será emitida, a lei não diz, o projeto de lei não diz, mas cria na passagem específica do 2027-R esta condicionante de regulamentação infralegal que deverá advir, evidentemente, por vias regulatórias estatais do procedimento para obtenção deste tipo de identidade. Me parece tão absurdo e tão na contramão do que tem sido levado a efeito em matéria de direito público nos anos mais recentes, principalmente com a transformação digital imposta no Brasil a partir da Lei de Governo Digital, me refiro especificamente à Lei número 14.129, do dia 29 de março de 2021, uma lei bastante importante, riquíssima em princípios, riquíssima em conceitos e que visa desburocratizar, simplificar a vida do cidadão. Uma das previsões da Lei de Governo Digital que eu separei para o nosso debate é justamente aquela do artigo 28, que menciona que o Estado brasileiro deve, em todos os níveis, optar pela utilização do CPF como o identificador suficiente, mínimo, para que a pessoa possa ter acesso, no caso da Lei de Governo Digital, à prestação de serviços digitais por parte do Estado. E o mesmo deveria valer para a iniciativa privada, por óbvio. Não há qualquer necessidade de que se crie um novo documento identificador para que a pessoa possa exercer qualquer tipo de atividade na internet. Uma identidade digital me parece realmente algo tão burocratizante e tão problemático que vai em sentido completamente oposto ao dessa simplificação, dessa desburocratização que já está em curso. Basta um exemplo. Todos nós já somos, desde os tempos da pandemia de Covid-19, usuários assíduos, tenho certeza disso, da plataforma gov.br. Duvido que qualquer um de vocês que esteja nos ouvindo não tenha pelo menos alguma vez utilizado esta plataforma para qualquer finalidade que seja, para acessar o sistema ECAC da Receita Federal, para acessar o sistema Meu INSS, para acessar, por que não, o currículo Lattes. A interoperabilidade já é real. E vejam, o sistema gov.br é recente. Foi criado no país pelo Decreto Federal número 9.756 de 2019. São apenas 6 anos de existência. E pelo fato de ser interoperável, pelo fato de ser simples em relação ao acesso, já se tornou regra para o cidadão brasileiro. Criar uma identidade digital que deverá ser implementada como meio oficial de identificação do cidadão em ambiente digital, tema, aliás, de direito público, num Código Civil, além de impróprio, me parece um contrassenso. E por E essa será razão, esses. que Né? será Sim, que não Vanessa, por vai favor. será que não vai contrário justamente aqueles fundamentos que nós falamos no início, a questão da inclusão digital, de igualdade de acesso, né? Será que a existência desses requisitos tão rígidos não acaba contrariando os próprios fundamentos? Excelente. Um dos requisitos, aliás, ele está previsto, veja, no 2027, que, inciso 1, menciona o seguinte:
observância de altos padrões de segurança cibernética, incluindo o uso de criptografia de ponta a ponta e outras tecnologias de proteção de dados. Ora, nós temos uma grande assimetria de inclusão digital, de capacitação digital e de acesso a tecnologias de ponta para garantia dessa segurança cibernética desejada. Debater inclusão digital, como consta lá dos fundamentos, e você bem lembrou, Vanessa, em contraste à exigência deste grau, deste altíssimo rigor de segurança cibernética para uma identificação, uma singela identificação digital que já está bem tutelada nas leis existentes, realmente me parece uma contradição. Bem observado. E é curioso, veja, o inciso 3 do 2027 que menciona mais uma vez a inclusão digital. O projeto É, bate bastante nisso, né? pois é. No que diz respeito à inclusão digital, numa última reflexão, se me permitem, bem breve, esse é um debate que também já permeou outras iniciativas regulatórias que não avançaram. Muito se especulava, por volta de 2010, 2011, se nós deveríamos fazer tal como fizeram países como a Finlândia, a Estônia, em matéria de governo digital, e criar uma exigência constitucional de acesso amplo e universal à internet como um direito do cidadão. Eu me recordo ainda hoje de quando foi apresentada a PEC, a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2011, que almejava fazer constar justamente isto, do rol do artigo 6º da Constituição. O acesso à internet seria um direito social. Não prosperou, a proposta de emenda foi arquivada, e em 2020, quando a pandemia eclodiu, o tema foi revigorado. Foi proposta no Congresso Nacional uma nova iniciativa, a PEC número 8 de 2020, com os mesmos temas sendo ali inseridos. Todavia, o acesso universal à internet deveria ser garantido pela dicção desta PEC número 8 de 2020 como um direito fundamental do cidadão, constando literalmente do artigo 5º da nossa Constituição. Mas eu pergunto, até de forma retórica, acesso universal à internet é uma necessidade nos dias de hoje? Os dados do IBGE, e vejam, este é um assunto importante do ponto de vista estatístico. Os dados da PNAD contínua, a pesquisa nacional ampla a nível domiciliar, realizada bienalmente pelo IBGE, com dados mais recentes de 2023, aponta para mais de 90% dos domicílios brasileiros com alguma conexão à internet. Quando falamos em domicílio, estamos falando de núcleos familiares, portanto, pode ser que um membro do núcleo familiar tenha acesso à internet pela via da telefonia móvel, uma conexão 4G ou 5G, ou pode ser que se trate de uma conexão fixa, banda larga, mas algum tipo de conexão existe em mais de 90% dos domicílios do Brasil. Os dados do Our World in Data, dados internacionais, mostram que no mundo a média global é de em torno de 55% de acesso à internet. O Brasil está muito acima disso. Acho que o debate não é mais sobre inclusão digital. O debate, na verdade, envolve o que a política nacional já estabeleceu, a educação digital como meta, para que se crie o propósito do letramento digital como um objetivo de Estado. Aliás, esse tema já estava previsto no próprio Marco Civil da Internet, no seu artigo 26, quando faz menção à educação digital como uma missão atribuída ao Estado em todos os níveis do ensino para conscientização sobre o uso da internet. Os termos, aliás, os adjetivos são esses: uso seguro, consciente e responsável da internet. Então, qual é a necessidade de se criar toda essa burocracia para aí sim dizer que isso faz parte de um grande projeto de inclusão digital? O tema já está sendo bem estruturado em outras leis. Aqui realmente me parece que a comissão andou muito mal. Pode criar até mesmo um retrocesso em termos de avanço legislativo sobre o tema da inclusão digital, meus caros. E é interessante quando a gente vê iniciativas legislativas de outros países, digamos, mais desenvolvidos, porque de fato as prioridades elas acabam sendo outras, né? Então, muitas vezes queremos nos inspirar em determinada regulamentação quando aqui as pessoas, sei lá, não conseguem chegar na escola, não têm o que comer. Então, essa comparação legislativa ela precisa ter alguma cautela, e isso que o doutor referiu é interessante na medida em que, bom, se está se criando
um requisito para justamente, a gente falou, a tecnologia, ela tá como uma forma de exercermos, inclusive, a cidadania, né? Então, se eu estou colocando requisitos, obstáculos para o próprio exercício da cidadania, acho que isso vem ao encontro do que nós estamos discutindo aqui, né? Perfeito, concordo. E assino embaixo, Vanessa, é bem isso. Professor Arnaldo? Eu acho que é isso. Da minha parte, pelo menos, eu entendo da mesma forma que vocês. Tenho uma última pergunta para fazer, mas é uma pergunta mais de formalidade do Código Civil. Eu posso deixar para o final. Melhor deixar para o final. Curioso agora. Bom, esses eram os pontos que eu tinha separado para esse papo de hoje. Acho que vamos ter que tornar esse bate-papo algo regular, viu? Arnaldo, Vanessa, são muitos assuntos, né? Nós ainda teríamos uma miríade de questões a serem abordadas, a E eu serem, acho que é muito inclusive, profundo, né, avaliadas. doutor? Muito É, profundo, sabe? Muitas questões que giram em torno de questões filosóficas, antropológicas também. Eu acho que não. E vou fazer aqui, o meu papel é botar fogo, botar lenha na fogueira. Acho que talvez faltaram alguns pensadores específicos e de outras áreas aí. Acho que faltou, né? Faltou uma intercientificidade maior nisso tudo, tenho certeza disso, né? Mas, enfim, o que eu queria perguntar sobre a forma era: precisava realmente ser 2027 A, B, C, D, depois A, B, A, C? Para que isso? Tem que ser assim, doutor. Eu não sei, eu não entendo de formas legais. Eu não sei se o senhor entende, se a Vanessa entende, mas precisava ser isso? Que coisa ai, ai, estranha. esse é um ponto que chama a atenção, porque eu não me recordo na experiência recente, Arnaldo, de alguma lei que tenha tido uma reforma tão contundente e ampla a ponto de demandar a repetição de letras. Mas, sim, existe regulamentação formal para isso, do ponto de vista da legística, não é? Apenas para os nossos ouvintes que de repente se interessem pelo assunto, e eu vou adiantar, eu fui pego de surpresa aqui, a pergunta não estava no nosso script, mas é uma matéria com a qual eu lido bastante, então sei e tenho familiaridade com a norma, sei mencioná-la de cor, mas o artigo 59, parágrafo único da Constituição da República, menciona em caráter programático a necessidade de que o legislador edite uma lei para tratar dos aspectos legísticos relacionados ao trabalho do legislativo, na criação e estruturação do texto de novas leis. E esta legislação foi criada em 1998. Trata-se da Lei Complementar 95, de 98, que detalha todo o funcionamento estrutural de uma lei e de uma reforma de leis. Quando se trabalha especificamente com a numeração capitular de artigos que são inseridos na sequência já existente de uma outra lei, a utilização do hífen seguido da letra do alfabeto é uma exigência contida nesta Lei Complementar 95. E o alfabeto é finito, nós bem sabemos, e por essa razão, quando se esgota a sequência de letras do alfabeto romano, é preciso duplicá-las para que se inicie esta recontagem, para que se consiga acomodar todos os dispositivos propostos. Olha aí, Mas é doutora curioso, eu acho que é a Vanessa. primeira vez que eu vejo uma reforma Quem tão sabe densa faz ao contida numa vivo, lei. hein? É, o professor Faleiros gabaritou aqui. Quem sabe faz ao vivo, hein? Muito bom. Então, acho que é isso, né, Eu professor acho que é isso. Arnaldo? Muito obrigado, doutor José. Quero te agradecer em nome do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Quero te agradecer em nome da doutora Sulamita Cabral, presidente. Quero te agradecer em nome do Departamento de Direito Civil. Quero dizer que fico profundamente honrado com a tua presença, porque realmente hoje em dia é raro alguém do teu porte nos dedicar uma hora do dia. O ano pegando fogo, acho que não parou de pegar fogo nem na virada, nem entre Natal e Ano Novo. Então, assim, ó, fico extremamente agradecido do fundo do meu coração, professor.
Muito obrigado, tá bom? Imagina. A gratidão é toda minha a ambos e ao IARGS. Faço questão de registrar também minha gratidão nominalmente à doutora Sulamita. Sem dúvidas, sou eu quem mais me beneficio de um encontro como o de hoje, sabe, Arnaldo? O aprendizado que o IARGS leva à comunidade jurídica, repito, cumprindo com maestria sua missão institucional, é realmente de muito valor. E as suas palavras são gentis, claro, fruto da sua sempre muito grandiosa benevolência e da amizade, mas de modo algum não sou nem de perto esse especialista que você mencionou. Estou aqui como um aprendiz e que bom que podemos, nesta hora de conversa, chegar a conclusões tão importantes sobre este tema que nos interessa, evidentemente, a todos. Caso a reforma vá adiante e tenhamos provisões como estas que foram mencionadas ao longo da nossa conversa, sem dúvidas, teremos muito a discutir, não é, Vanessa? Doutor Faleiros, a gentileza e a humildade são a medida da nobreza. Então, agradecemos sua presença de coração mesmo. Muito obrigada por estar aqui conosco. E acho que, professor Arnaldo, até a próxima, né? Até a próxima. Obrigado, então.